Olá, alunos, tudo bom? Vamos iniciar nosso estudo de ciências. Lembrando das informações que a gente teve na aula passada sobre o nosso corpo, sobre a unidade, que é a menor unidade do nosso corpo, que é a célula, que constitui todos os nossos órgãos. E vamos lá. Eu quero apresentar para vocês essa imagem aí. Essa imagem consta também no seu livro. Ela mostra desde a célula, que uma constituição de células, elas formam os tecidos, a constituição dos tecidos agrupados, independente qual é o agrupamento de tecidos, eles vão formar um órgão. Dos órgãos vão formar um sistema, do sistema um organismo. Com isso, eu tenho aí, nessa imagem, tanto a parte vegetal, quanto a parte corporal, aqui, humana. Para que vocês saibam que a estrutura célula, ela serve tanto para a parte do corpo humano, como a parte dos vegetais. Lembrando aquele nosso estudo, o estudo que observamos a célula vegetal e a célula animal. Os constituintes da célula, que são aquelas três partes: a parte da membrana plasmática, do citoplasma, do material genético que está dentro do núcleo ou que está suspenso ali no citoplasma, e as organelas que dentro da célula habitam. Então a gente tem toda essa constituição. Passando aqui adiante, eu tenho que a organização, que ocorre de forma hierárquica, geralmente é representada em 12 níveis. Então eu tenho uma organização corporal que ela é 12 níveis. E ela inicia-se no nível mais baixo, que é o átomo, e segue até o mais elevado, que é a biosfera. Eu vou mostrar para vocês todo esse contexto de organização. Eu tenho a organização do corpo humano, eu tenho a organização da parte vegetal, mas antes disso eu tenho a organização de tudo, que o primeiro é o átomo. O átomo, ele representa a menor parte constituinte da matéria, sendo considerado seu nível como fundamental. Depois do átomo eu tenho a molécula, que é constituída por átomos agrupados de maneiras diversas. Quando moléculas diferentes agrupam, se formam compostos. Eu tenho depois das moléculas as organelas, que é a estrutura presente no citoplasma das células e constituída por moléculas e compostos agrupados de diversas maneiras. Aí eu venho a célula. A célula é o que nós estudamos, é o que ficou da aula anterior, que a gente sempre vai estar falando. Essa célula, ela é a unidade estrutural e fundamental dos seres vivos. No entanto, os vírus não são constituídos por células. As células são constituídas basicamente por membrana plasmática, citoplasma e o núcleo, que é o que eu falei para vocês nas aulas anteriores, as três principais estruturas. Com isso, nós temos também à frente, eu tenho o tecido, que o tecido ele pode ser epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Nós vamos estudar um por vez mais à frente, mas o que eu quero que vocês saibam é que o tecido é constituído por um conjunto de células especializadas e que desempenham uma função específica. Os tecidos estão presentes apenas em organismos multicelulares, como plantas e animais. Nos seres humanos, há 4 tipos básicos de tecido, que é o que eu falei para vocês, que é o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Cada um vamos estudar bem minuciosamente, tá certo? Depois dos tecidos, eu tenho os órgãos, que é constituído por tecidos e desempenha funções essenciais para o funcionamento do organismo. Depois eu tenho um sistema, que é constituído por diferentes órgãos que atuam em conjunto e em determinadas funções. Eu tenho o organismo humano, que é constituído por alguns sistemas, que é o sistema tegumentar, sistema esquelético, sistema articular, sistema muscular, sistema cardiovascular, sistema respiratório,
sistema digestório, sistema urinário, sistema genital, sistema nervoso, sistema endócrino e sistema linfático. Olha a quantidade de sistemas que temos constituindo o nosso corpo. Com isso, com vários sistemas, eu vou ter um organismo. Esse organismo ele é formado pelo conjunto de todos os sistemas. No entanto, um organismo também pode ser constituído por uma única célula, sendo então chamada de unicelular. Quando o organismo é constituído por duas ou mais células, é denominado multicelular ou pluricelular, que é o nosso caso. Como eu tenho vários organismos, eu vou constituir uma população, porque população é definida como um grupo de organismos de mesma espécie que habitam uma determinada área em um mesmo período de tempo. Quando eu tenho várias populações, eu vou ter uma comunidade, que é o conjunto de populações diferentes que habitam uma determinada área em um mesmo período de tempo. Quando eu tenho um ecossistema, eu tenho que é definido como um conjunto formado pelo meio biótico, vivo, e abiótico, que é o não vivo, num ambiente em que pela interação entre os dois meios. E por fim, eu tenho a biosfera, que é o nome dado ao conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Com isso, eu tenho esse desenho aqui, ó, da biosfera até o átomo. Eu falei para vocês esses 12 do átomo até chegar na biosfera, porque foi o átomo que deu para a gente a nossa vida, porque foi ele que constituiu tudo aquilo que aconteceu até a biosfera. Foi o átomo que ocorreu aquele Big Bang. Foi através desse átomo, a constituição desse átomo proveniente das moléculas. Mais à frente veio uma organela, aí veio a célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema, bioma e a biosfera. Então, o átomo é um fator muito importante que acometeu a gente ter a nossa vida de hoje, ok? E o ser humano? Além das características comuns a todos os seres vivos, cada espécie possuía um conjunto de atributos que a diferencia das demais. Nos casos dos humanos, algumas das principais características são: possuímos cérebros volumoso e atualmente desenvolvido, ter habilidade manual refinada, dominar a linguagem falada bastante elaborada e viver em uma organização social complexa. Então, esses 4 quesitos são principais para desenvolver o ser humano, porque esses fatores aqui é o que faz nós sermos humanos, nos diferencia dos demais animais. Então, vamos lá praticar. Abaixo eu vou ter a atividade. Então, veja lá no WhatsApp que eu vou falar para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.